Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Elaine Ayala, sou especialista em cabelos loiros e tenho mais de 18 anos de experiência no mercado da beleza. E aqui eu ajudo cabeleireiros e aspirantes a cabeleireiros a faturarem mais de R$ 5.000 por mês. E o assunto da aula de hoje é como tonalizar o cabelo loiro. Qual o tom certo, como que eu devo fazer? Então, toda vez que o cabelo da minha cliente está pronto, então eu trago ela para o lavatório, eu lavo muito bem esse cabelo, antes eu apliquei o Plex de proteção, vou enxaguar e depois então eu venho com a cor desejada. Então aqui eu acabei de lavar, ela estava com as mechas. E qual a diferença então do tonalizante para coloração? O tonalizante ele é uma coloração, digamos assim, sem amônia. Então ele não é prejudicial ao cabelo e ele dura no máximo de 20 a 30 lavadas. O que isso significa? Significa que é praticamente como se fosse pigmento puro. Então, conforme você for lavando, ela vai saindo do seu cabelo. Então, ela não tem o poder de abrir a cutícula do seu fio. Então, ele é um pigmento somente superficial. E eu vou mostrar aqui pra vocês. O Color Touch e a Color Perfect. Então, o Color Touch, ele é uma coloração semi-permanente, né? Um tonalizante. E a Color Perfect, então, ela é uma coloração. E qual que é a diferença, então? Qual produto que eu indico para usar após as mechas, para fazer tonalização? Então, eu sempre indico que a gente use um tonalizante, porque ele vai ser menos agressivo ao fio, ele não tem amônia e ele não tem o poder de mudar a cor natural do cabelo da cliente. Então, muitas vezes você já deve ter feito uma tonalização e ter mudado o fundo do cabelo da cliente, ter ficado marrom, meio avermelhado. Então, isso pode ser devido ao uso de coloração e também o uso do oxidante, né? Então, toda vez que a gente vai fazer uma tonalização, a gente lava o cabelo da nossa cliente e depois a gente vai usar tonalizante com emulsão, tá? E a coloração, então, quando eu vou usar a coloração? Quando a cliente ela tem muito cabelo branco, aí sim ela vai mudar internamente o fio, então ela entra, digamos assim, no fio. O tonalizante ele fica somente superficial, somente sobre as cutículas, e a coloração ela tem o poder de entrar então e depositar o pigmento. Então sim, ela tem um tempo de ação mínimo, a coloração mínimo é 40 minutos para ela fazer essa cobertura de brancos, para ela conseguir fazer esse depósito. Se você tirar antes, ela não vai ter durabilidade, porém o pigmento da coloração ele não sai com as lavagens e o tonalizante sim. Por que eu opto por... Tem cabeleireiros que vão usar tonalizante e cabeleireiros que usam coloração. Eu prefiro o tonalizante porque, como eu disse, ele é menos agressivo ao cabelo, ainda mais um cabelo que acabou por passar por um processo de descoloração, então eu sempre gosto de usar tonalizante e também para não ter o risco de você estar mudando aí a cor natural do cabelo da sua cliente, o fundo do cabelo da sua cliente e talvez até ocasionar uma mancha. Então, o que significa? O tonalizante, ele só vai modificar a cor onde a gente fez a mecha, onde o cabelo foi descolorido, onde o cabelo tá natural da cliente, ele não vai modificar. Então, digamos assim, se eu venho aqui tonalizar, ele só vai modificar a cor do meu cabelo loiro, e não a minha raiz que está escura. E dependendo do produto que você usar, se você usar uma coloração, ela pode sim, então, modificar a cor natural do cabelo da sua cliente. Então, eu sempre indico a gente usar o tonalizante, tá? E qual é a cor ideal? Então, a gente, a partir da avaliação, novamente, eu sempre gosto, né, de bater nessa tecla, a partir do fundo de clareamento que você tem, então, nesse cabelo, né, você vai fazer o diagnóstico e ver quais os pigmentos que você precisa retirar desse cabelo. Porém, eu vou dar uma dica aqui, que eu acho que é uma dica simples para você conseguir entender. Eu sempre digo de eu ter
eu vou dar uma dica simples aqui que eu tenho no lavatório, a Estrela de Oswald. Eu sempre gosto de indicar para todos os profissionais que estão começando, que tem dúvida, ela tá aqui, ó. Então, quais os pigmentos praticamente que a gente tem que levar em consideração no loiro? Tá alaranjado ou tá amarelo? Tá? Então, são esses dois pigmentos que a gente tem que saber diagnosticar para saber qual tonalizante eu vou neutralizar. Se tá amarelo, eu vou usar o roxo. Se tá alaranjado, o azul. E isso eu consigo a partir do diagnóstico. Isso eu consigo, então, a partir do diagnóstico. E também você vai ter que saber aí sobre a altura de tom. Então, se o cabelo da minha cliente... Deixa eu pôr aqui de novo. Então, praticamente é isso que eu tenho que levar em consideração. Se abrir o fundo alaranjado, eu vou ter que neutralizar com cinza. Se abrir o fundo amarelo, então eu vou ter que neutralizar com o irisado, com o roxo. Como que eu sei qual a cor do pigmento dessa tonalidade? Então você vai ter que verificar aí juntamente da sua marca. Isso muda marca para marca. Então aqui na vela, o 1 é o cinza, tá? Então digamos aqui o cabelo da minha cliente tá um alaranjado. Então qual o pigmento que eu vou usar para neutralizar? O cinza. Se o cabelo tivesse amarelo, qual o pigmento que eu vou usar? O roxo. Eu vou usar tonalizante? Vou usar tonalizante. Aqui, qual a altura de tom do cabelo da minha cliente? Então eu tenho que usar sempre a mesma altura de tom. Não adianta eu usar uma altura de tom maior, porque ela não vai clarear esse cabelo, tá? O tonalizante ele não serve para clarear, ele serve para neutralizar os pigmentos indesejados. E também ele pode escurecer o cabelo. Clarear, não conseguimos clarear com tonalizante. Então, se o cabelo da sua cliente não chegou no tom ideal, você vem aqui no lavatório, você quer passar uma cor mais clara para você tentar clarear esse cabelo, você não vai conseguir. A gente consegue, então, neutralizar pigmentos indesejados com o tonalizante e neutralizar e também escurecer. Então, são esses os serviços que a gente consegue fazer com tonalizante. Já a coloração, então, a gente consegue fazer cobertura de brancos que com o tonalizante eu não consigo. Elaine, você tonaliza todos os cabelos pós-mechas? Eu, Elaine, tonalizo. Por quê? Porque eu acho que o cabelo, a gente retira todas as propriedades do fio. E a gente tonalizando, a gente está devolvendo vida para esse cabelo, né? A gente está devolvendo cor. Por mais que eu não precise neutralizar, por mais que o fundo de clareamento esteja bonito, que o fundo de clareamento já me revelou o tom ideal, eu gosto de tonalizar. Então eu vou passar um perolado, vou passar a cor que mais se identifica com o que ela pediu. Esse cabelo ele vai ter muita mais durabilidade, a cliente vai perceber a cor no cabelo, não é só um cabelo descolorido que você mandou para casa, então você criou uma cor personalizada para ela, a gente consegue criar para cada cliente uma cor. Esse loiro ele tem durabilidade de muito mais tempo, ele fica muito mais brilhoso, muito mais saudável. Eu acho que é um plus que a gente entrega junto com as mechas, é um serviço a mais. Se você não tem o hábito de tonalizar os cabelos loiros, faça o teste, né? Faça o teste, tonaliza. Eu sempre tonalizo o cabelo molhado, tá? Eu acho que é muito mais fácil da gente fazer a aplicação. Também você acaba economizando mais produtos. Se você vai aplicar no cabelo seco, esse cabelo vai absorver muito. Então a cliente terminou as mechas, eu venho, eu faço a lavagem, penteio e aí eu venho então com o tonalizante, com a cor que eu escolhi para neutralizar os pigmentos indesejados ou até mesmo para intensificar a cor, tá? Então agora eu vou neutralizar aqui o cabelo da Lohane e eu vou mostrar para vocês de que forma que eu faço, tá? Todos os produtos, como eu já disse, eu peso. Então eu vou pegar aqui a minha balança. E eu vou usar, eu sempre uso 1 para 2. O que é 1 para 2? A quantidade de tonalizante, se eu usar 10 gramas, eu vou usar 20 gramas de emulsão. A emulsão sempre uma emulsão baixa, tá? Não venha com emulsão de 10 volumes que ela vai fazer a abertura do cabelo da sua cliente. Esse cabelo vai ficar manchado, a cliente não vai gostar da cor e muitas vezes você nem sabe o que fez, né?
Acontece às vezes da cliente falar, ai, mas a minha raiz ficou alaranjada, mudou a cor da minha raiz, ficou acobreado. Foi porque você usou a emulsão ou até mesmo, né, a água oxigenada, e às vezes tem gente que usa de 20 volumes para fazer uma tonalização. Isso não é indicado, vai modificar a cor do cabelo da sua cliente e ela não vai gostar, tá? Então sempre emulsão de 6 volumes, no máximo 8 volumes. Eu uso aqui Color Touch 1:2. Qual a quantidade certa? Eu uso pouco produto, eu não uso muito produto, eu acho que não precisa ter aquele exagero, então assim, no máximo 30 gramas, dependendo da quantidade de cabelo que a sua cliente tem. Aqui eu vou preparar 10 de tonalizante e 20 da emulsão para vocês verem de que forma que eu faço a aplicação. Então eu aplico em todos os cabelos pós-mechas e sempre no cabelo úmido, após lavado e tratado. Você nunca deve lavar o cabelo após você ter feito a tonalização, porque a durabilidade vai ser muito menor, tá? Então eu sempre peso aqui, é muito importante a gente ter uma balança. A balança você encontra em lojas de R$ 1,99 por 20, 30 reais, então vale muito a pena o custo-benefício. E o dobro então da emulsão Color Touch. Então eu apliquei, usei 10, vou usar 20 da emulsão. Mexo bem. Eu geralmente aplico o produto diretamente aqui no lavatório mesmo. Só se a cliente tiver um cabelo muito comprido que eu não consiga desembaraçar esse cabelo, senão eu faço a aplicação aqui mesmo. Então eu venho dividindo, ó, com a mão mesmo, tá? Reservo essa parte de cima e fico com a parte aqui de baixo. Eu sempre gosto de começar a aplicar pontas e depois indo pro meio, pra raiz. Então eu aplico uma pequena quantidade no pincel, aplico aqui e vou indo com a mão elevando, emulsionando. De forma precisa, você vai aplicando, você vai emulsionando, porém sem agredir muito esse cabelo, porque ele acabou por passar pela descoloração, ele ainda tá úmido, então isso faz com que o cabelo fique mais frágil, né? Aí eu separo mais uma parte, nem muito grossa, nem muito fina. Separo aqui novamente o cabelo da minha cliente, começo sempre pontas e vou indo até a raiz. Por que eu faço dessa forma, começo pontas? Geralmente o cabelo, né, que eu tô falando do cabelo loiro, ele vai estar oxidado nas pontas. Esse cabelo já vai ter o processo químico. Então a gente precisa renovar a cor do comprimento e da ponta. Se você aplicar diretamente na raiz, essa raiz vai ficar acesa e você não consegue entregar um retoque de raiz onde a cliente sai do seu salão com o cabelo uniforme. Quem nunca fez isso? A cliente vem fazer um retoque de raiz, aí a raiz fica toda clara e a ponta escura. Por quê? Porque você não teve o cuidado de fazer a tonalização primeiro no comprimento na ponta. Então, se for um retoque de raiz, aqui agora eu dividi na lateral, aplico o comprimento e pontas e nem vou aplicar na raiz, ó. Se essa ponta tivesse diferente da minha raiz. Então, tudo isso a gente vai aprendendo a identificar. A gente tem que aprender, conhecer o cabelo, saber de que forma a gente faz para entregar um cabelo mais perfeito para nossa cliente. Então, aqui é a mesma coisa, comprimento e pontas. Vou aplicando, emulsionando. Quanto mais você emulsiona, o tonalizante ele vai aumentando de volume. Então, ele vai expandindo, sabe? Então é muito importante. Aí eu venho aqui, esse outro pedaço, ó, comprimento e pontas. Como eu disse, a raiz, geralmente, a maioria dos meus cabelos eu aplico por último. Por quê? Porque aquele cabelo acabou de ser descolorido, para você não ter o risco de modificar a cor natural do cabelo da cliente. Enluva bem, massageia. E você não abandona a cliente aqui, vai, né,
vai para outro lugar e deixa a cliente aqui. Porque o tonalizante a gente precisa observar, a gente tem que ficar olhando se já chegou no tom ideal que você deseja. Qual é o tempo certo de pausa? Como eu disse, não tem coloração, ela tem a partir de 40 minutos, né? A tonalização não, a gente vai olhando. Então você quer escurecer, você acha que já tonalizou os pigmentos indesejados, então a gente vai lavar. A parte de baixo, ele age muito rápido. Então se ela estiver pronta antes, por isso que eu começo por baixo, eu vou enxaguando primeiramente a parte de baixo. Eu também comecei por comprimento e pontas. Eu acho que a ponta já tá legal, então eu vou enxaguar. Então tudo a gente vai olhando, não existe uma regra, né? A mesma regra para todos os cabelos. Aí agora apliquei em todo ele, então eu venho na raiz, aqui na raiz lateral, aqui na outra a raiz lateral. Peço para a cliente levantar um pouco a cabeça, aí você aplica tudo embaixo. E vai massageando esse cabelo. Os meus cabelos, geralmente também, assim como eu disse, não tenho certo, mas para você ter uma média, é de 10 a 15 minutos para neutralizar os pigmentos loiros. Porém, se você... Então é de 10 a 15 minutos para fazer a neutralização dos cabelos loiros. Porém, se você quer que feche mais a cor, então sim você vai deixar o tempo de pausa maior, então de 20 a 25 minutos. Outra coisa muito importante, a gente tem que escolher o tonalizante, a altura de tom do cabelo que está o loiro da nossa cliente. Então qual é a altura de tom, né? É 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, a altura de tom. Então, a gente escolhe a altura de tom, que é o primeiro número. Consegue enxergar lá? Aqui. Então, a altura de tom é o primeiro número. O segundo número, então, já é a nuance para neutralizar os pigmentos indesejados. Aqui é um loiro claro, marrom, dourado. Então, como eu disse, você vai escolher aí na sua cartela a altura de tom que revelou o cabelo da sua cliente. O loiro, ele vai ser 8, 9 ou 10. Dificilmente um loiro, assim, só se for um moreno iluminado, você vai usar a altura de 7. Então, você vai usar 8, 9, 10. E quais as nuances? O cinza para neutralizar o alaranjado, o violeta para neutralizar o amarelo. Como que você vai saber essa numeração? Isso aí vai depender da marca que você usa. Aqui na vela, ó, o 8 ele é azul e irisado e o 11 é o cinza. E o 9 também então é o perolado. Então sempre que eu quero pigmentos neutralizar amarelos, eu uso depois da altura de tom barra 8 ou 9 ou até mesmo 6. E para alaranjado, então, que é o cinza, o 1, barra 1. A maioria das marcas é barra 1. Porém, você tem que identificar certinho aí com a marca que você trabalha. Então, eu sempre tonalizo todos os cabelos loiros quando eu finalizo, tá? As mechas. Então eu deixo certinho, abrir a altura de tom que eu quero, porque eu não consigo modificar a cor do loiro aqui no lavatório. Eu consigo somente neutralizar os pigmentos indesejados. Eu uso sempre o tonalizante e não uma coloração. Qual é a diferença? O tonalizante ele não tem amônia, ele é uma coloração semi-permanente e a coloração então ela é uma coloração permanente. Ela serve para clarear cabelos, né, raiz, porém no máximo aí até 4 tons e também para a cobertura de brancos. Então quando você tiver uma cliente que tenha muito cabelos brancos, aí sim eu indico a coloração. E aí você pode usar com oxidante de 10, 20, 30 ou 40 volumes. E a tonalização a gente sempre vai usar então com oxidante baixíssimo, tá? Eu aqui uso, né, o de 6 volumes, no máximo 8 com Color Touch. Qual é a proporção? 1 por 2. Então, se eu usar 10 gramas de
tonalizante, eu vou usar 20 de emulsão. Então eu sempre vou usar o dobro. Eu começo a aplicação das pontas, vou indo para o comprimento, aí depende do diagnóstico, se você já deve passar na raiz ou se você depois deixa um tempo de pausa maior, né? Digamos aqui, se eu achar que o comprimento e a ponta já tá bom, então eu posso enxaguar o comprimento à ponta e deixar mais a raiz dela. Então isso tudo depende do seu diagnóstico aí junto com a sua cliente, o que você quer entregar. E aí depois que a gente fez a tonalização, a gente não lava mais o cabelo, tá? Isso é muito importante. Isso dá outra durabilidade, isso dá muito mais brilho pro cabelo da sua cliente, fica um cabelo muito mais tratado, a cor se mantém por muito mais tempo bonita. Então você vai tirar aqui o excesso, vai tirar todo esse produto, não pode deixar resíduo de produto, para depois também não dar nenhuma reação no cabelo, né? Então a gente tem que enxaguar bem esse cabelo da nossa cliente. Com cuidado, sem torcer demais esse cabelo, né? Eu sempre gosto de pedir para tirar o excesso da água com uma toalha. E aí então a gente pesa também o produto de tratamento e a gente aplica no cabelo da nossa cliente. A gente pode pôr a toalhinha aqui no pescoço dela para ela ficar mais confortável, se ela ficou muito tempo aqui no salão, ou também se ela tiver vontade e necessidade de levantar, você também pode pedir para sua cliente levantar. E aí então eu venho com uma máscara hidratante, tá? Uma máscara de reconstrução, como você fez, né, as mechas, e vem aplicando, comprimento pontas, vai deixar o tempo de pausa ideal que a marca indica. E aí então depois você vai passar para escova. E como ter certeza, então, se esse cabelo ficou a tonalidade que você deseja, a tonalidade que você combinou com a sua cliente. Às vezes, com o cabelo molhado, fica difícil da gente verificar. Às vezes você está começando e vai ficar com dúvida, né? Porém, você pode tirar bem assim, ó, o excesso com a mão, olhar bem. Se mesmo assim ainda você ficar com dúvida, quando essa cliente for na cadeira, você pega, começa a secar pela franja, faz a escova e aí então você pergunta para ela se ela gostou, se ficou da forma que ela gostaria, né? Porque se por acaso você tiver que fazer algum retoque, você não precisa secar todo o cabelo da sua cliente, escovar todo o cabelo dela e aí depois então tem que fazer todo esse serviço de novo de tonalização, tá? Não tem problema tonalizar 1, 2 ou 3 vezes, como eu disse. Ela não tem amônia, então ela não danifica o cabelo, ela só deposita os pigmentos. Ela dá mais brilho e mais vida, então, pro cabelo. E aí, então, se às vezes, né, ocorreu algo, você pode voltar e tá fazendo de novo a tonalização. Provavelmente não vai acontecer, então o diagnóstico é muito importante, a gente conversar com a nossa cliente, a gente tirar todas as dúvidas dela, a gente entender o que a tonalização faz, né? Por que você vai aplicar tal altura de tom, tal pigmento, qual o fundo de clareamento então revelou esse cabelo, qual a cor que ela quer, isso é tudo a partir do diagnóstico. Como eu disse, eu acho muito importante tonalizar todos os cabelos. Eu acho que a gente entrega um trabalho personalizado, um trabalho diferenciado, de você só tirar o descolorante e não devolver, né, o fundo aí pro cabelo, então a cor pro cabelo. Então sempre que a gente for fazer a tonalização, o cabelo ele deve ter sido descolorido com o descolorante. Não adianta o cabelo ser natural, que o tonalizante não vai modificar a cor. A gente consegue então neutralizar os pigmentos indesejados e também escurecer, né? Se a cliente quiser então fazer o escurecimento do cabelo, isso também é possível com o tonalizante. Porém, a gente não consegue clarear cabelo com tonalizante, somente com descoloração ou até mesmo com coloração. Porém, a gente consegue clarear no máximo 3 tons, enquanto com um descolorante, se o cabelo for saudável, a gente às vezes consegue descolorir até 9 tons nesse cabelo, tá? Então, essa foi a aula de hoje sobre tonalização, né? É muito importante para a gente entregar então um melhor trabalho para nossa cliente. Se você ficou com alguma dúvida que eu possa esclarecer, quiser me fazer alguma pergunta, é só deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer. E é isso então, até uma próxima aula.
Até mais!